Muito bem, segundo episódio do Você Pode Mais no ar e hoje temos uma convidada, sim, desta vez uma mulher. Ela é conhecida por muitos como Mulher Maravilha e para Siqueira Júnior, disse isso em rede nacional, ela é delegata. Lícia Juliane, seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Fernanda, obrigada pela participação, pelo convite e fiquei extremamente feliz e muito lisonjeada por ter sido aí a primeira convidada, né, além dos entrevistadores aí, né? Nós fizemos uma pesquisa, né? Bom, quem será o convidado ou a convidada para esse primeiro episódio que atenda a mensagem do podcast do Você Pode Mais? Bom, a Lícia Juliane é essa pessoa porque ela tem grandes histórias, tem uma história de superação que nós vamos conhecer a partir de agora. Por isso eu fiz questão de que viesse aqui a Lícia Juliane, né? E não a delegada Lícia, nós sabemos a competência que você é, né? A forma como você conduz seu trabalho investigativo, serviço de inteligência. Já conhecemos muito bem em outra atividade de publicidade na TV Cidade. Sempre fazemos reportagens, informamos a atuação da polícia e você tem sempre nos dado diversas sonoras. A sociedade já conhece bem a delegada Lícia. Hoje nós vamos conhecer a Lícia, pessoa, mãe, mulher, os desafios, tudo aquilo que envolve esta mulher que está aqui no nosso Pode Mais. E vamos começar então do início, né? Meu Deus. Vamos aproveitar já para começar com essa redundância. Vamos iniciar realmente desde do seu nascimento, da sua infância. Como foi a infância da Lícia Juliane? As pessoas estão sempre lhe acompanhando pelas redes sociais, mas talvez esse tema nunca foi abordado por suas redes. Então, nós vamos ter informações inéditas aqui da Lícia Juliane. Vai ser um papo muito bacana. Você é natural de qual cidade? Eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. A família do meu pai é mineira e eu nasci em Uberlândia. Mas fui para Brasília com 3 anos de idade, porque meu pai trabalhava na fábrica de cimento Tocantins na época. Ele foi transferido, ele foi lá ajudar na reformulação lá e trabalhar lá na fábrica de cimento Tocantins no Distrito Federal. E ele foi com a minha mãe, foi eu, meus 2 irmãos, minha mãe e meu pai para Brasília. E morei lá até vir morar aqui em São Luís. Então nós estamos agora no Distrito Federal, nós estamos agora em Brasília, né? A sua infância foi tranquila? Então, Fernanda, defina tranquila. Vamos lá. A questão de proteção dos pais, do cuidado, da atenção. Sim. Eu tive uns pais maravilhosos, né? Meu pai e minha mãe realmente eram exemplos de pessoas trabalhadoras, de hombridade, de caráter, né? De princípios. Minha mãe, ela no início, ela não trabalhava. Meu pai era mineiro, bem carrancudo, assim, bem machista. E achava que minha mãe não tinha que trabalhar, que tinha que cuidar de casa e dos filhos. E minha mãe fez isso com uma maestria, assim, excepcional. Até, salvo engano, eu ter uns 4, 5 anos de idade. Acho que era isso, 5, 6 anos. Eu não me recordo exatamente a idade que eu tinha. Mas a minha mãe, ela, por um bom período, ela só cuidou dos filhos mesmo, de casa, tal. Foi uma excelente dona de casa, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Mas ela tinha necessidade, porque minha mãe... Eu lembro que eu passei a minha vida escutando minha mãe dizer: minha filha, o melhor casamento da sua vida é a sua independência financeira e a sua profissão. Você começou a aprender a partir daí a importância da independência. Exatamente. Eu passei a vida toda ouvindo a minha mãe dizer aquilo. Desde criança, eu escutava a minha mãe dizendo aquilo. A maior realização de uma mulher é a independência dela financeira, emocional e profissional, e ter a profissão dela. Então, minha mãe era uma pessoa que ela tinha muita garra, né? A história de vida da minha mãe é uma coisa maravilhosa, assim. Toda vez que eu falo, eu me emociono muito. E meu pai também era um cara extremamente inteligente, muito competente no que fazia, muito trabalhador, um cara muito correto, muito honesto, assim, com muito caráter. E ele trabalhava muito. Então, eu tive um pai e uma mãe que trabalharam muito. Que quando minha mãe começou a trabalhar, ela saía de casa de manhã e voltava à noite, né? Ela chegava, eu lembro de uma cena, engraçado, tem umas coisas que a gente não esquece, né? Eu era do jardim de infância, hoje não tem jardim de infância, né? Mas na minha época, que
porque eu já tô mais de idade. Não pareço, né? Mas tô mais de idade. Você tá bem, pode ter Graças certeza. a Deus, né? O que Deus não ajuda, a medicina ajuda, né, Fernando? Mas não tem problema. O CrossFit também. Também, né? Não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Continua, por favor. Eu lembro, eu acho que eu tinha uns 3, 4 anos de idade, ou no jardim de infância, acho que eu tinha uns 4 anos. No jardim de infância, teve uma apresentação do Dia das Mães e minha mãe não foi, porque minha mãe estava trabalhando e não pôde sair para ir me ver. E minha mãe chegou na escola já para me buscar, assim, a aula terminava, né? A escolinha terminava meio-dia, meio de pouco, ela foi chegar 1 e pouco, 1 e tanto da tarde, assim. E eu já chorando, e quando ela chegou, eu falei para ela, você não veio, porque era a apresentação do Dia das Mães, eu não quero falar com você. Eu lembro exatamente disso. A minha mãe olhou para mim e falou assim, o que você quer? Você quer continuar tendo as coisas, né? Porque o meu trabalho e o do seu pai é o que te dão as coisas, é o que provê. Eu tinha uns 4 anos, eu lembro disso, é incrível isso. É o que provê você com as coisas. Lógico que ela não falou com essas palavras, né? Mas do jeito lá de conversar com uma criança dessa idade. Ou você quer que eu fique em casa? Não tem problema, eu fico. Só que você não vai ter seu brinquedo, não vai ter sua escola, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Aí eu lembro que eu fui acalmando e tal, mas eu fiquei muito sentida. Então, eu tinha pais, não é que eles eram ausentes, mas eles trabalhavam muito. Então, eu cresci com essa realidade. Meu pai saía de casa às 6 horas da manhã, voltava às 7 horas da noite, né, 19 horas, quando ele voltava. Porque meu pai era gerente de produção na fábrica Cimento Tocantins, na fábrica de cimento no DF. Então, tudo que acontecia que atrapalhava a produção, quem resolvia era meu pai. Então, muitas e muitas vezes, meu pai teve que dormir na fábrica, fazer hora extra, virar 24 horas de trabalho, então não voltava para casa. E minha mãe, assim, também chegava em casa tarde. Então, a gente cresceu, eu e meus irmãos, a gente cresceu assim, não tendo pai e mãe o tempo todo com a gente, né? Mas isso não... Quando eles estavam em casa, eles eram muito atenciosos. Então, minha mãe nunca deixou de ver, já fez o dever, como é que tá, vai estudar para as provas, meu pai também, né? Final de semana, eu lembro assim, meu pai brincava muito com meus irmãos, de bola, eu era muito grudada nele. Era até mais grudada nele do que na minha mãe, apesar de que eu tinha uma relação muito boa com a minha mãe. Assim, né? Mãe é mãe, né? A gente é naturalmente grudado em mãe. Mas eu era muito ligada no meu pai. Então, eu tive essa infância, assim, foi uma infância boa, né? Meus pais, assim, eles foram construindo a vida deles ao longo dos anos, né? Financeiramente, que eu digo. Meu pai trabalhava muito porque ele tinha um projeto na vida dele de não só viver do trabalho dele, mas de uma renda extra. E ele foi trabalhando muito para poder fazer esse projeto concretizar. Você lembra das atividades que ele exercia para ter essa renda extra? Então, meu pai, ele montou com um amigo dele também, que era da fábrica de cimento, uma factoring, que eu não sei se isso é de conhecimento, né? Porque hoje factoring está praticamente em extinção, porque hoje não tem mais as notas de crédito, né? Assim, hoje ninguém usa promissória, hoje ninguém usa cheque. Mas na época, assim, era uma prática muito comum, notas promissórias e cheque e tudo, e isso era feito com empresas. Então, ele tinha... factoring não é uma financeira, mas é uma entidade do comércio que pode mexer com atividade financeira junto ao Banco Central, é credenciado ao Banco Central. Então, o que eles faziam? Eles tinham contratos com pessoas jurídicas para fazer trocas de cheque. Isso é o que uma factoring faz. Então, aquela empresa que recebeu um cheque lá pré-datado, aí ela está precisando de capital de giro, do dinheiro, ela vai lá e troca na factoring, né? Então, meu pai tinha essa atividade. Meu pai tinha esse projeto de montar essa factoring com um amigo e ele montou. E por muitos anos, realmente foi... Aí, depois, ele passou um tempo, já alguns anos da factoring já atuando. Ele foi demitido porque era empresa privada, né? Um amigo dele também, e eles ficaram só com a factoring e foram bem prósperos, assim. O que meu pai teve na vida dele de mais valor foi decorrente mesmo dessa atividade extra e não do trabalho dele. O trabalho dele a gente vivia relativamente bem, assim, né? Você observou já, dentro dos seus laços familiares, a necessidade da independência, como foi dito, né? Então, qual foi a sua primeira atividade profissional? Então, eu lembro que quando eu tinha 17 anos, o amigo do meu pai, o outro amigo, tinha uma factoring também, porque lá em Brasília isso era muito comum, no Distrito Federal tinha muitas.
Então, um amigo dele tinha uma factory e ele estava precisando de uma secretária para ajudar ele, fazer cadastro e tal. E eu falei com meu pai, com 17, eu falei assim, pai, eu quero trabalhar, eu quero ter meu dinheiro, tal, eu quero ter meu dinheirinho. E assim, a gente não tinha muito luxo, mas também a gente vivia tranquilo, a gente tinha uma vida tranquila financeiramente, né? Não tinha luxo, não tinha extravagância, mas tinha uma vida boa. Aí ele, mas... Aí eu, não, pai, por favor, tal, Você, que mais... você já tinha ouvido ele dizer muito pra sua mãe, né? O quê, assim? Essa questão do trabalho, da independência, de ter o próprio dinheiro. Então, o meu pai, como eu falei no começo, né? Meu pai, no começo, não queria nem que minha mãe trabalhasse. Ah, certo. Meu pai tinha um ciúminho da minha mãe em relação era mais a pelo isso. Ciúme? Eu acho. Eu acho que ele tinha um ciúminho da minha mãe em relação a isso. Minha mãe era muito bonita e tal. Então, eu acho que pro meu pai, no início, assim, depois de uns anos de casamento, a gente maior, aí ele viu realmente a importância do trabalho da minha mãe, inclusive dentro de casa. Meu pai e minha mãe, depois que meu pai consolidou a empresa e tal, eles tinham uma parceria grande, assim, boa. O dinheiro da minha mãe era para pagar as contas de casa. O dinheiro do meu pai era para investir. Então, assim, meu pai não sabia o que era comprar 1 litro de leite dentro de casa. Tudo era minha mãe, todas as despesas de casa, escola minha, dos meus irmãos, tal. Isso tudo era com a minha mãe. O dinheiro da minha mãe era para gastar. O dinheiro do meu pai não, era para investir. E isso foi um casamento muito bom, que minha mãe era bem gastadeira, né? Sim. Então, meu pai era o equilíbrio ali, para ele poder construir alguma coisa para a família, né? Então, eu tive a necessidade, eu falei pro meu pai, eu queria meu dinheiro, não sei o que, tal, quero trabalhar. Aí meu pai falou com o amigo dele, não, pode colocar. Aí eu fiquei um tempinho lá, mas assim, eu estava entrando na faculdade, meu pai falou, eu acho que vai te atrapalhar a estudar e tal. Aí você tá muito nova. Primeiro... Qual era o curso? Eu era Direito. Direito, já tinha uma identificação por essa área, né? Já era escolhido já, assim. Você tá muito nova e tal. Eu falei, não, então tá bom, eu vou sair. Aí logo que eu saí, eu fiquei um tempo, estudei e tal, passei na faculdade, comecei a fazer faculdade, aí eu fui começar a trabalhar. E comecei a trabalhar mesmo com 18 para 19 anos. Você aí eu realmente trabalhei muitos anos. Ao mesmo tempo? Então, quando eu comecei a trabalhar na Câmara dos Deputados, né, na Câmara Federal. E era um trabalho assim, eu trabalhava o dia todo e estudava à noite. E isso foi muito prejudicial para mim. Só que eu ganhava bem na época, então eu não queria sair do trabalho porque eu ganhava bem. Mas, em compensação, assim, faltei muitas aulas de faculdade por conta do trabalho. Então, eu fiquei muito tempo para me formar por conta do trabalho. Cheguei a trancar a faculdade por causa do trabalho e tudo. E eu também estava numa vibe de querer curtir a vida, porque eu passei por um momento complicado aí na minha vida pessoal. Qual era a idade, né, sua nessa época, hein? Eu entrei lá com 18 para 19 anos. Eu fiquei até os 20... Eu fiquei uns 5 anos lá, até os 22, por aí. 22. Você falou de alguns momentos conturbados. Você pode falar pra gente que momentos foram esses aí? Então, o que acontece, Fernando? É uma coisa bem pessoal, mas eu vou dizer. Por favor. O meu pai chegou a ter um relacionamento extraconjugal. Eita. E esse relacionamento dele foi duradouro, mas ele tinha um amor muito grande pela minha mãe, né? E minha mãe ficou sabendo, minha mãe chegou a entrar em depressão. Minha mãe sofreu muito com isso, e eu também, porque eu tinha no meu pai a pessoa mais honesta do mundo, mais de bom caráter do mundo, a pessoa mais com a moral lá em cima do mundo. E quando eu descobri, para mim realmente foi um baque, né? Eu cheguei a ficar 1 ano sem falar com meu pai. E só que assim, depois de 1 ano eu ficava vendo, a minha mãe aceitou, né? No começo ela não aceitou, mas depois aceitou, só que ela não queria mais meu pai em casa. Aí eles ficaram namorando, nunca se separaram, né? Nunca se separaram. Eles casaram na igreja, no civil e tal, e nunca se separaram. Mas meu pai ficou com a minha mãe e tendo relacionamento dele por lá. Então, para mim, isso não foi muito legal, né? Por um período da minha vida eu me perdi realmente, assim, eu não tinha mais... Eu acho que eu perdi mesmo a referência, assim, do que era um relacionamento com homem e mulher que valesse a pena, que fosse alguma coisa que fosse, assim, boa, né,
para um casal. Eu perdi muito, eu acho, ali a referência disso. Aí minha mãe chegou a sofrer muito. Aí depois eu falei, depois de um ano, eu sem falar com meu pai, eu falei, gente, se minha mãe aceitou, quem sou eu, né? Ele é meu pai, não vai deixar de ser, não foi comigo que ele fez isso. Se eu tomei as dores dela, mas se ela aceitou, eles que são adultos, eles que se entendam, Ele né? conseguiu com o tempo resgatar essa confiança sua? Conseguiu. Não foi uma tarefa fácil, imagina. Então, assim, na verdade, Fernando, conseguiu entre aspas, porque meu pai faleceu agora em julho, né, desse ano. No final de julho, inclusive, faleceu um dia antes do meu aniversário. E eu fui perdoar mesmo, assim, depois, quando ele faleceu. Que realmente eu vi, meu Deus, eu passei esse tempo todo guardando uma certa mágoa, né? Eu tentava, não conseguia perdoar ele 100%. Aí eu vim perdoar mesmo, ficar com o coração livre depois que ele faleceu, assim, no momento que ele faleceu. Mas, assim, eu voltei a conversar com ele, voltei a ter uma relação boa com ele. Eu acho que ele se redimiu com a minha mãe, que minha mãe teve câncer. Minha mãe, por um período, ela sofreu tanto que ela teve um câncer. Na verdade, ela teve metástases, uma atrás da outra. Ela foi vencendo. A história de vida da minha mãe é maravilhosa, mas hoje eu não vou dizer. Posso um dia postar aí sobre ela nas minhas redes sociais, mas a minha mãe era uma pessoa realmente que eu nunca conheci uma antes e eu acho que nunca vou conhecer alguém como ela. Mas ela venceu umas metástases e acabou que teve um câncer nela que foi muito agressivo e ela não conseguiu vencer esse câncer e acabou falecendo. Então, meu pai tinha muita culpa sobre isso, porque minha mãe adoeceu pouco tempo depois. Ele externava isso para você, o sentimento de culpa? Externava bastante. Porque depois que minha mãe morreu, passaram-se uns 2 meses e meio, meu pai ficou doente, entrou em depressão e surtou, ficou louco mesmo, teve que ser internado em clínica psiquiátrica, ficou quase um ano numa clínica e meu pai nunca mais melhorou. E eu passei a cuidar do meu pai, né? Tinha cuidador tal, mas a responsabilidade de tudo sempre foi comigo. Eu tenho 2 irmãos mais velhos, mas normalmente assim, né? Dizem que os irmãos não cuidam, quem fica mesmo é a filha. Eu não sei como é nas outras situações, mas lá em casa foi assim. Eu realmente tomei meu pai responsabilidade. E então, assim, ele externava muito que o jeito que ele estava, era claro, assim, que ele tinha sentimento de culpa, né? Mas eu acho que ele se redimiu bastante, porque minha mãe sofreu muito com o câncer já por alguns meses. Minha mãe ficou muito mal e meu pai cuidou muito bem dela, assim. Meu pai voltou para casa, tal, para cuidar da minha mãe. São essas boas lembranças, esse cuidado que você guarda hoje para sua vida, porque eu acompanho muito as suas redes sociais, né? E observo que você faz textos alusivos a esse cuidado, a essa proteção. É muito notável a emoção da forma como você fala de sua mãe, de seu pai também. Então, imagina aí o resgate que você está realizando nesse momento, né? Qual foram as grandes lições que você jamais vai esquecer, que tem levado até hoje para sua vida, da sua mãe e do seu pai? Bom, eu vou falar primeiro da minha mãe. Como eu disse, a história de vida da minha mãe é uma coisa, assim, extraordinária. Vou só resumir um pouquinho. Minha mãe, quando ela nasceu, a mãe dela morreu. Ela nunca conheceu o pai dela foi embora antes dela nascer. Então, minha mãe não sabe nem se tem irmã, né, de sangue. Então, a mãe dela morreu no parto e quem pegou ela para criar foi a tia, a irmã da mãe, que já era casada com um homem e tinha mais de não sei quantos filhos, 3, 4, sei lá. E quando minha mãe tinha 3 anos de idade, a tia dela também morreu. Então, a minha mãe era do interior da Paraíba. Minha mãe nasceu em 1950, eu acho. 1950. Então, tu imaginas assim, 1950, uma criança nascendo dentro de um lar no interior da Paraíba, que não era dela, ela não era filha de sangue, era filha adotiva, e que a tia, irmã da mãe, morreu também. Então, ela foi criada, na verdade, pelo marido da tia dela, que, assim, não devia ter muito laço, né, de afeto, nem nada com ela. E os próprios, que ela chamava de irmãos, que eram primos, na verdade, né,
não aceitavam, assim, minha mãe. Minha mãe passou muitos anos, minha mãe já doente, minha mãe de vez em quando ia contando algumas coisas pra gente. Então, assim, realmente, ela teve uma infância muito difícil nessa casa. E ao ponto, assim, minha mãe com 13 anos, minha mãe era muito inteligente, muito estudiosa e muito esforçada. Com 13 anos, minha mãe foi dar aula de português para os filhos dos caras que tinham dinheiro na cidade, os playboyzinhos que não queriam estudar e estavam mal em escola. E minha mãe, com 13 anos, ia ensinar esses caras. E a minha mãe ficou ali dos 13 até os 18, juntando o dinheirinho dela e sofrendo muito dentro da casa dela. Né? Ela não tinha amor. Né? Minha mãe foi uma pessoa que cresceu sem amor de pai, de mãe, de ninguém. Quando deu 18 anos, ela veio para Brasília. Ela juntou o dinheirinho dela e foi para Brasília com a mão na frente e outra atrás. Ela era do interior da Paraíba, meu Deus. Com 18 anos, ela juntou as malinhas dela e foi para Brasília. E em Brasília, até ela conseguir um emprego, e foi nesse emprego que ela conheceu meu pai, né, já com 20, não sei quantos anos. Nesse emprego, ela foi estudar, né, ela aí morava num pensionato, que antes tinha, né, esse negócio de pensionato, de freira e tal. Ela foi para lá, aí ela dizia que por um período, assim, bastante tempo, ela tinha uma refeição por dia. A que dava no pensionato, na verdade tinha duas. A que o pensionato dava, normalmente era o café da manhã, mas assim, ou ela jantava ou ela almoçava, porque não tinha dinheiro. Então minha mãe teve uma história de vida, assim, bem complicada, bem difícil. E ela acabou conseguindo esse emprego na fábrica de cimento Tocantins e acabou conhecendo meu pai, se relacionaram, casaram e formaram uma família. Aí depois disso ela foi trabalhar no Congresso Nacional, porque ela tinha um parlamentar lá muito conhecido dela, tal, muito amigo. E minha mãe, assim, ela era tão competente, né, que eu lembro que teve uma vez que ele perdeu a eleição. Não, na verdade ele saiu da Câmara dos Deputados e foi para o Senado, ele virou senador. E ficou uma briga pela disputa da minha mãe na Câmara, quem é que ia ficar com a minha mãe. Né? O dia que minha mãe morreu, fizeram uma sessão solene no Senado Federal para homenagear a minha mãe pela morte da minha mãe, né? Fizeram lá uma homenagem para ela. Ela era uma pessoa sem explicação. E o que eu acho mais incrível dela é que eu falava assim, meu Deus, minha mãe tinha 48 horas no dia dela, só pode. Porque eu tenho 24, eu não faço 1/3 das coisas que ela fazia. Porque ela era uma mãe, excelente mãe. Ela era uma esposa, excelente esposa. Não era dona de casa, porque trabalhava, mas a casa, impecável, né? Tava sempre tudo funcionando e tal. E, além de tudo, era uma excelente profissional. Minha mãe trabalhava muito. Tinha um dia que minha mãe chegava às 11 horas, meia-noite, quando tinha sessão no Congresso. Minha mãe chegava meia-noite, 1h da manhã em casa, para no outro dia estar lá 8 horas da manhã de novo. Você assistia tudo isso, né? Então isso foi muito importante para a formação da Alicia hoje. Com certeza. A sua mãe é, claro, como você descreveu, a sua maior referência até hoje. E ela, assim, ela teve câncer, né? Ela teve um câncer quando ela tinha 39 anos. 14 anos depois, ou 15, ela teve a outra metástase. E ela teve 3 metástases, e ela inclusive teve metástase no cérebro, e ela curou todas as metástases. O médico dela nem acreditava quando chegavam os exames que ela estava curada, assim. Ela falava, meu Deus, isso aqui eu tenho que estudar, tenho que mandar para o centro de câncer lá da Pensilvânia, porque eu não esperava. A primeira metástase dela, ele deu 1 ano e meio de sobrevida para minha mãe ficou curada. E trabalhando, minha mãe não deixava de trabalhar, de jeito nenhum, porque ali era a válvula de escape dos problemas dela, assim, né? Então, ela só não trabalhava na semana que ela fazia quimioterapia, mas na semana seguinte ela estava plena lá no trabalho. Então, a minha mãe é a maior referência que eu tenho de superação, de garra, de gana de vencer na vida, tanto por ela como pela família. E as pessoas dizem que eu peguei um pouquinho disso dela. E eu digo, meu Deus, nunca. Porque se eu chegar a ser 1/10 do que minha mãe foi na vida dela, eu sou a pessoa mais feliz do mundo e mais realizada, assim, e mais orgulhosa de mim. Se eu for 1/10, né, do que ela foi. Então, o que minha mãe passou para mim foi isso. Foi de ser uma pessoa guerreira, de se reinventar, né? Toda vez que acontece um problema, que ela tem que
resolver alguma coisa na vida dela ou tem que mudar. A minha mãe faz isso com maestria, assim. Então, minha mãe foi uma excelente mãe, uma excelente profissional, uma excelente dona de casa, uma excelente esposa. E o meu pai, assim, meu pai teve os erros dele, né? Como qualquer pessoa pode ter. Mas isso não tirou, né, o mérito dele de ter sido uma pessoa que viveu em prol da família mesmo. Tudo que ele queria conquistar na vida dele não era para ele, era para a família, né? Para minha mãe, para os filhos. Então, meu pai nunca deixou de pensar. Eu lembro meu pai doente. Aí já vou entrar aí na seara da minha jornada. Sim. Como eu me tornei delegada, né? Eu advoguei por 8 anos. Advogava, mas não tinha o meu escritório, não. Advoguei primeiro para um escritório, depois fui advogar para outro. E esse escritório segundo que eu advoguei, eu já entrei lá depois que minha mãe faleceu. E eu já tinha os 2 filhos, né? Eu já tinha Davi e Alice. E esse escritório teve uma perda lá de clientela grande por causa de uma crise de empresa que teve nesse ano, né? Num determinado ano, eu não lembro quando foi. E eles acabaram tendo que me desligar lá dos quadros do escritório. Então, minha mãe já tinha falecido, meu pai já estava doente, porque 2 meses e meio depois que minha mãe morreu, meu pai ficou doente, né? Já não tinha renda, a empresa do meu pai fechou as portas, porque ele nunca colocou ninguém no negócio, então a gente não sabia nada da empresa, simplesmente fechou as portas da empresa, a gente não chegou nem a vender, ela simplesmente se acabou. Então, não tinha renda, né? Meu pai tinha o dinheiro que ele conquistou a vida toda e esse dinheiro foi se gastando, foi se perdendo, até no tratamento dele, nas despesas de casa. Eu já com 2 filhos, o escritório passou por essa reviravolta e me desligaram dos quadros. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E eu tinha o sonho, sempre tive o desejo de ser delegada de polícia, tanto é que foi por isso que eu fiz o curso de Direito. E eu sabia que estava para sair concurso de delegado em alguns estados. No DF já tinha tido, né? E eu não pude estudar, não tinha como estudar, porque eu trabalhava muito nesse escritório, 8, 10 horas por dia. E já tinha as crianças, a casa, meu pai e tal, não tinha como, realmente assim. E eu tinha o desejo, nossa, vai ter concurso em Goiás, que é do lado do DF, vai ter concurso não sei aonde e tal. Eu falei, quero estudar. Só que eu não tinha coragem, né, de ficar sem estudar. Nessa época, quando eu quis parar eu quis estudar, eu não tinha sido desligada ainda do escritório. Eu não tinha coragem de pedir demissão, porque eu falei, meu Deus, vou pedir demissão, vou viver de quê? Pelo menos, eu tenho meu emprego, né? Pago as contas minhas, dos meus filhos e tal. Só que eu tinha essa vontade, estava para sair vários concursos, principalmente do Goiás, e eu não tinha coragem de pedir demissão. E do jeito que eu vivia a minha vida, de trabalho, casa, tudo, eu não tinha tempo para estudar, não tinha mesmo, assim. Quando vocês estavam no trabalho, quem que ficava com as 2 crianças? Eles ficavam em escola, né, em creche, né. Aí tinha uma pessoa dentro de casa, porque meu pai já doente, então eu tinha uma pessoa que ficava em casa já. E essa pessoa meio que olhava a Alice, que era menorzinha, e o Davi ficava o dia todo na escola. Então, eu não tinha coragem. Aí, simplesmente, um belo dia, eles me chamaram. Ó, Alícia, não dá mais para você continuar, tivemos uma perda. Aí, meu Deus, eu falei, vou atrás de outro escritório, né? Porque eu advoguei muitos anos na área trabalhista, eu era conhecida nos tribunais lá, porque eu fazia sustentação oral, eu escrevia bem e tal. Era conhecida na própria Justiça do Trabalho pelos juízes. Eu falei assim, não vai demorar eu achar um lugar para mim. Só que não era aquilo que eu gostava, assim. Eu advogava porque eu fazia bem feito, porque não é do meu perfil fazer uma coisa de qualquer jeito. Mas não era o que me fazia brilhar os olhos. Eu sempre quis ser delegada de polícia, a vida toda. Aí, eu sei que teve isso. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu falei, vou procurar. Aí me deu um negócio no coração, eu falei, vou perguntar para Deus. Né? Vou conversar com Deus, vou perguntar para Deus o que eu faço. A gente tinha um apartamento, né, lá em Brasília, que não era o que eu morava com meu pai. Era outro apartamento que estava alugado. E a gente conseguiu vender esse apartamento na mesma semana. Aí eu falei, para mim isso é um aviso, um sinal de Deus, assim, vai estudar, minha filha. Tá bom. Aí eu, quer saber? Era um dinheiro que eu, né, não era muito, porque era um apartamento pequeno e tal. Ainda tinha dividido com meu pai e com meus irmãos, né? Era eu e mais 2 irmãos e meu pai. Mas eu falei, dá para eu estudar aí um tempo. E eu falei, eu vou estudar.
Só que aí no começo, até estudar para concurso hoje é uma coisa complicada. Aí no começo, assim, eu levava meio que na brincadeira, tal. Resumo, assim, por um ano eu não estudei, realmente, eu brinquei de estudar. Quando eu vi que eu não ia passar em coisa alguma, eu falei, não, e o dinheiro estava acabando, né? Eita. E o dinheiro estava acabando, e que eu vi que eu não ia mais ter condição de estudar mais por muito tempo, eu falei, eu preciso passar rápido. E acabei procurando auxílio lá com um amigo meu, né, um professor lá, amigo meu, e ele me levou lá numa mentoria de concurso, que era um ensino, metas de estudo, assim, personalizadas. Eu sei que eu fiquei 4 meses com eles, suguei o máximo de conhecimento que eu pude em relação a métodos de estudo, tal, porque eu também era caro e eu não tinha dinheiro para pagar. Então, eu fiquei 3, 4 meses com ele, eu falei, agora eu vou ter que me virar sozinha. Então, eu nunca fiz cursinho, eu nunca assisti aula. O que eu fazia? Comprei um livro de cada doutrina. Aí eu sabia, eu tinha que estudar o dia todo. Eu tinha que fazer meu dia render, porque já que eu não estava trabalhando, eu tinha que fazer aquilo valer a pena. Então, eu deixava a criança na escola de manhã, aí eu ia estudar. Eu estudava de 8 da manhã às 11 da noite, todos os dias. Inclusive sábado e domingo. Eu não tinha feriado. Né? Enquanto muitos estavam lá nas festas, né? Alguém convidava você para sair, Cilice, deixa isso. No começo sim, mas depois as pessoas largaram de mão. Né? Eu mesma me afastei, assim, sabe? Eu fui ficando até bem introspectiva, assim, nessa época, porque eu estava tão focada nos estudos. E eu tinha 2 crianças, era sempre tudo nas minhas costas, né? O pai não ajudava muito, até porque na época não tinha muita condição, mas o pouco que tinha já não ajudava, não ficava com meus filhos, era o tempo todo comigo, então eu acabei largando meus filhos em casa. Eu não tinha babá, eu tinha uma pessoa que olhava meu pai e que eu pedia para ela ficar de olho nos meus filhos só para eles não tocarem fogo na casa. Mas a gente está conversando com uma mulher, mãe solteira, que tinha que estudar para realizar os sonhos e, consequentemente, realizar os dos filhos. Então foi um momento bem difícil, né? Bem delicado na sua vida. Quando minha mãe morreu, o Davi tinha 1 ano e meio e a Alice tinha 2 meses e meio. E eu recém-separada do pai deles, né? Então, assim, foi uma época realmente que eu não gosto nem de lembrar. Eu sofri muito. Agora, também foi o que me deu força. Eu digo assim, Deus sabe o que faz, porque o meu relacionamento com ele, né, com o pai dele, eu acho que depois você vai me perguntar sobre relacionamentos, né? Depois eu falo disso. Tá. Mas foi assim... Mas querendo entrar no assunto agora sem problemas. Não. A gente não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Então foi isso, já retornamos para o assunto, pessoal. Foi assim, minha escalada de concurso. Eu passei muito rápido. Eu lembro que quando eu cheguei, falei, não, agora eu vou estudar. Aí eu comecei no ritmo de estudo forte, eu era muito focada, muito determinada, que eu sempre fui, sempre. Aprendeu desde a infância a ser? Né? Aprendi, né, vendo dentro de casa o que era aquilo com a minha mãe. Então, o primeiro concurso que eu passei foi em Mato Grosso do Sul. Eu tinha 10 meses de estudo, né? Eu passei para delegado. Aí, logo depois fiz Mato Grosso, passei para Mato Grosso. Aí, logo depois teve a prova no Maranhão, passei para o Maranhão e depois acabei fazendo Goiás, passei no Goiás. Mas uma das fases do concurso de Goiás bateu com o meu curso de formação aqui. E aqui eles não liberaram a gente para fazer. Então, eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora? Eu vou para Goiás, fico aqui e tal, não sei o quê. Aí olha, aqui eu já estou no curso de formação, eu estava muito bem colocada no concurso, e eu falei, eu vou lá fazer, imagina, se eles chegam, realmente me desligam aqui do curso de formação, porque eu faltei, né, e não pode, né, sem justificativa, eles não me liberam, eu vou do mesmo jeito, aí eu perco aqui, vai que dá alguma zebra no concurso de lá que ainda está em fases, e eu perco os 2, eu falei, não, eu vou ficar aqui, acabei abrindo mão do Goiás, que era perto de Brasília, do DF, mas me apaixonei pelo Maranhão, me apaixonei por São Luís e tal, né? E pelo estado, assim. E pelas pessoas, fiz grandes amigos na academia de polícia, inclusive policiais já, professores, que são meus amigos até hoje, amo eles de paixão, assim, eles são realmente, foram meus primeiros amigos aqui no Maranhão, e são até hoje. E acabei me apaixonando pelo Maranhão, eu falei, é no Maranhão que eu quero ir, acabou, também não quero mais ficar em Brasília, não quero mais ficar no Goiás, eu quero ir para o Maranhão e pronto. E vim, e acabou que deu certo, me chamaram, me nomearam tal, e eu vim. E minha primeira lotação foi aqui, Zedoca. Olha aí que privilégio da cidade de Zedoca, né? Primeira lotação aqui, é uma cidade realmente maravilhosa.
Nós podemos retornar ao assunto do relacionamento? Você me permite, por favor? Porque ficou aí uma curiosidade. Porque imagine só, hoje, delegada de Polícia Civil, uma competente delegada, reconhecida inclusive em nível nacional, né, acompanhou diversas operações relevantes, significativas, tem como principal bandeira aí o combate ao tráfico de drogas, que é a porta de entrada para diversos outros tipos de crimes. É um câncer, infelizmente, na sociedade. Portanto, a delegada, a gente conhece muito bem, nós não vamos passar daí. A gente retorna um pouquinho para saber o que foi que formou a personalidade dessa delegada. Inclusive, na questão dos relacionamentos, eu imagino que uma pessoa não teria coragem de frustrar de forma amorosa uma delegada de Polícia Civil. Ou teria? Tá por fora, Fernando. Não acredito, tá sério? Por fora. Então, eu dei uma palestra esse ano acho que foi Setembro Rosa, né? Agosto. Setembro Rosa, né? Agosto Lilás e Outubro Rosa. Outubro Rosa? Isso, Outubro Rosa. Eu sei que eu dei uma palestra, né? Falaram sobre a questão de violência doméstica e tal. E eu fui dar uma palestra. E nessa palestra eu cheguei e falei, vou abrir aqui vou contar aqui uma história, né? As pessoas olham assim, nossa, a delegada tal, porque eu sou durona, né? Dizem, né? Porque eu não sou. Você não é? Não, eu sou muito coração. Muito emotiva, às vezes? Não, emotiva não. Mas eu sou coração, assim, eu não sou essa carrasca que o povo pinta, não. Mas também usa sempre a razão, né? Mas, assim, eu sou dura na minha profissão, porque nós mulheres, é incrível como nessa nossa profissão, né, dentro da polícia, porque impera um machismo muito grande hoje, né? Estamos no século XXI aí, mas o machismo impera até hoje, em demais. Todas as áreas sociais, infelizmente, né? Eu acho que na polícia é pior um pouco, assim. Então, se a gente não se impuser, né, na nossa profissão, ninguém respeita. Então, eu tenho que ser dura para que eu tenha respeito de determinadas pessoas. Então, e assim, eu não sou muito meiguinha, né? Isso eu não sou. Eu sou um pouco coração, tá, em relação a algumas coisas, mas não sou muito meiguinha, tá? Eu sou mais brutona mesmo, assim, né? Até físico e tal. Então, eu falei, nossa, as pessoas, né? Eu falei nessa palestra, quem me olha nunca imaginaria que eu já vivi um relacionamento abusivo com uma pessoa. E eu vivi, né? Foi um relacionamento horrível. Hoje, assim, eu não tenho mágoa nenhuma, né? Deixar claro assim, eu não tenho mágoa dessa pessoa. Desejo muito bem para ela. Eu acho que ele, né? Ele não se redimiu comigo, de forma alguma, nunca fez questão. Mas eu acho que ele melhorou, ele buscou melhorar como homem aí. Mas ele foi realmente, assim, meu relacionamento com o pai dos meus filhos foi muito ruim desde o início. E eu sempre perguntava para Deus, meu Deus, qual é o propósito de eu estar com essa pessoa, né? Não tinha sentimento, eu realmente não gostava. Eu já queria terminar o relacionamento e não conseguia. Assim, eu já não gostava mais, eu não queria mais estar naquilo ali, não era o que eu sonhei para mim, não era o que eu queria para mim. E eu não conseguia terminar o relacionamento. E o que era que gerava esse bloqueio? O que era que impedia o término desse relacionamento? Não me pergunte. Tido por você? Não consegue? Não me pergunte, eu não consigo. Tinha muito Os assim, filhos? eu sou cristã, né? Então tinha muita questão da igreja, e família e tudo. Aí primeiro eu tive o Davi. Aí eu lembro que quando eu engravidei de Alice foi sem querer. De verdade, assim. Foi um descuido apenas, assim. E veio a Alice, né? E eu já não... Quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já não estava com ele. Eu já tinha terminado o relacionamento, já estava resolvendo papelada para dar entrada em guarda, regulamentação de visita, alimentos e tal. Aí descobri que eu estava grávida. Eu falei, putz, meu Deus você do teve céu. uma recaída depois. Foi. E nessa recaída vem a Alice. Foi. Aí, e isso quando eu tive esse flashback aí, logo depois eu terminei de vez, né? A gente encerrou o assunto entre nós dois. E eu acabei descobrindo, já não estava mais com ele e descobri que estava grávida. Aí para mim foi um baque muito grande. Eu falei, Imagina. meu Deus, eu nova na época, né? Na época eu nova. Quantos anos? Eu tinha 32.
Aí eu nova, meu Deus do céu, tô com 2 filhos, tá? Um filho de um homem, tudo bem, agora 2. Aí eu ficava, qual é o homem que vai me querer com 2 filhos? E não sei o quê, não sei o quê. E ele fazia isso comigo, né? Ele ficava dizendo muito pra mim assim, ninguém vai te querer. Quem é que vai querer uma mulher com 2 filhos? Ninguém. Porque você é feia, porque você é horrorosa, porque você tem um corpo horrível, entre outras coisas que eram muito pessoais e eu não vou abrir aqui, né? Então, eu vivi esse relacionamento. Ele era uma pessoa, ele era muito manipulador, muito. E ele destruiu minha autoestima, né? Destruiu. De uma forma que eu já não me arrumava mais. Eu vivia com roupa largada, porque para mim tanto faz como tanto fez. Eu estar arrumada ou não, eu sou feia. Eu era feia, eu tinha um corpo feio, ninguém ia me querer. Então, não fazia mais questão. Nessa época você já era delegado de polícia? Não. Nessa época eu estava com 33 anos, 34 anos. Eu estava ainda trabalhando, né? Nessa época eu estava trabalhando. Então, ele conseguiu destruir, assim, minha autoestima. E por muitos anos eu fiquei ali naquela rede de manipulação. Entrei na conversa, na fala dele, de que eu era feia, de que eu tinha um corpo feio, que ninguém ia me querer, e que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era burra, né, que eu nunca ia ser nada na vida. Era essa manipulação que fazia, e eu entrei nessa vibe aí, né? Então, por muito tempo, ele me fez acreditar que estar com ele era um presente para mim, né? Que era assim, meu Deus, como ele é bom porque ele tá comigo. Porque a verdade foi essa. O que ele tentou fazer era assim, você está vendo como eu sou bom porque eu estou com você? Porque eu estou com a mãe dos meus filhos? Só que, em contrapartida, ele me tratava muito mal, né? Tinha, assim, a parte de desrespeito muito grande comigo, não tinha respeito comigo. Não era de cuidar das crianças, eu meio que cuidava muito mais do que ele, praticamente sozinha. Ele saía bastante, viajava, me traiu. E eu, assim, entubando tudinho, né? E chegou um ponto que eu falei, não, agora acabou. Aí eu voltei a me cuidar, né? Fiquei mais bonita, aí voltei, né? Aí comecei a me cuidar bastante, aí voltei a malhar, porque nem pra academia, que foi uma coisa que eu gostei de fazer a vida toda, eu fazia mais. Então eu falei, as pessoas acham que por eu ser durona, eu não passaria. Eu vivi 5 anos da minha vida assim. E hoje eu olho para trás, eu já cheguei a me arrepender. Eu já fiquei assim, meu Deus, mas por que perdi tanto tempo? E eu falava, meu Deus, qual o propósito dessa pessoa na minha vida, né? E eu entendo hoje, assim, o propósito dele na minha vida foram os meus filhos. Porque pelos meus filhos, depois que minha mãe morreu e meu pai ficou doente, eu tive garra para batalhar e vencer. Que muito provavelmente, se eu não tivesse meus filhos, depois que minha mãe morreu, acho que eu também não teria vingado em nada, assim, sabe? Acho que eu teria me deixado abater. A gente não sabe, a gente não prevê o futuro, mas o que me deu gana de vencer foram os meus filhos. E eles são realmente, assim, eles são meu tesouro. E foram eles que me deram muita força. Fazendo esse resgate, nós lembramos também que você já fez essa referência à sua mãe, né? Ela fazia de tudo, trabalhava bastante para conseguir entregar algo para você, né? Além da questão das lições de vida também, não deixar faltar nada, né? Que pudesse lhe trazer o mínimo de conforto. Isso. Então você aprendeu isso da sua maior referência e agora você aplica para os seus 2 filhos. Apesar da diversidade, você provou para aquele cara que você é capaz, sim, né? Que você podia ir além daquela situação, quebrar barreiras. Hoje você é uma delegada de polícia civil, já conversa com ele normalmente, diz, olha, cara, você estava errado, agora eu sou delegado. Então, assim, eu não tenho muito relacionamento com ele, porque é engraçado, depois disso tudo, ele guarda muita mágoa de mim, né? Ué? Também não sei. Por um tempo eu fiquei aguentando calada, né, as coisas. Aí passou um certo tempo, todo mundo é de ferro, eu comecei a meio que retrucar. Então, nessas de retrucar e tudo, eu comecei a cobrar também postura dele como pai, né? Eu chamei ele na responsabilidade, olha, eu não fiz filho sozinho e tal. E como eu cobrei muito dele em relação às crianças, principalmente financeiramente, ele ficou com raiva, né?
Mas eu falo muito com ele, eu falei assim, hoje ele é PRF, né? Ele primeiro passou para policial penal, depois ele passou para PRF. Hoje ele é policial rodoviário federal, no Distrito Federal. E eu falei, você devia ser grato a mim, porque quem fez você chegar onde você está fui eu. Porque se eu tivesse mamãozado na sua cabeça, né? Como você sempre foi acostumada a fazerem com você, e não tivesse te cobrado nada, provavelmente você não teria chegado onde você chegou. Você teria ficado descansado na vida aí como era antes, né? E hoje ele é um cara muito competente, inclusive agora fez um curso aí da Polícia Militar de Alagoas, no curso de choque, da PM, formou e tal. E é um cara que batalhou, foi passando em concursos, né? Passou por concurso pequeno, depois passou para outro, e agora passou no concurso que era o PRF, que hoje é excelente concurso. Então, mas eu não tenho muito relacionamento com ele não, assim, sabe? Eu falo bem o básico, tudo, mantenho uma postura de educação, assim, de respeito, né? Que antes a gente não conseguia ter um com o outro. Mas hoje eu tenho esse relacionamento tranquilo. Quando eu vou falar alguma coisa das crianças, também não fico entrando muito em discussão, nem alongando muito o assunto, não. Mas, assim, ele tá noivo, tudo, gosto muito da noiva dele, né? A noiva dele é um amor de pessoa, uma gracinha. E gosta muito dos meus filhos, isso que importa pra mim. Mas eu não tenho muito contato com ele, não, assim. Mas também não guardo mágoa nenhuma, nem rancor. É uma coisa que eu realmente já virei a página, assim. Meu coração é muito leve, muito tranquilo em relação a isso. Não é isso que me atrapalha a vida. Certo, muito bem. Bom, eu vejo também nas redes sociais várias referências, né? Principalmente de jovens. E o podcast também alcança um determinado público jovem, né? E eles fazem muitas referências a você como profissional. Olha, eu sonho ser que nem a Lícia Juliane, eu já li isso no Instagram, marca você no Instagram. E as pessoas agora passam a conhecer tudo aquilo que Lícia teve que superar. Olha, eu sou capaz de vencer um relacionamento abusivo, eu sou capaz de vencer a perda da minha mãe, minha maior referência, do meu pai, eu sou capaz de vencer a perda do emprego. São várias situações que você teve que superar. A sua adolescência, como foi? Eita, Fernando, por conta dessa questão do meu pai, né, de ter um relacionamento extraconjugal e tal, eu me perdi um pouquinho ali no meio do caminho. Eu dei um trabalhinho pro meu pai, inclusive, Siqueira não escute isso, né, que ele fica falando, essa mulher já deu muito orgulho e tal. Eu também dei muito trabalho. Como a maioria dos adolescentes. Né? Mas eu dei bastante trabalho, porque foi muito difícil lidar com aquela situação, né. Eu perdi, assim, a minha referência, que era meu pai, e minha mãe, em depressão, também não tinha muita rédea comigo. E eu chegava e eu falava, oh, meu Deus do céu, apanhei foi pouco. Eu falava pra minha mãe e pro meu pai, vocês deviam ter me batido, era mais, que eu merecia era apanhar todo dia de cinto, porque eu dei bastante trabalho para eles por um tempo. Apesar de que, assim, eu sempre fui muito estudiosa. Durante a faculdade, eu realmente, por conta de trabalho e tal, eu larguei um pouquinho os estudos. Mas até eu entrar na faculdade eu era muito estudiosa. E minha mãe nunca teve que chegar e falar assim, já fez o dever. Não, ela sabia que estava feito. Porque eu sempre tive uma rotina de estudo dentro de casa. Então eu estudava de manhã, eu chegava da escola, eu almoçava, deitava um pouquinho, 2 horas eu sabia que eu tinha que levantar e estudar. Além disso, eu tinha atividades físicas, sempre fiz, desde 8 anos de idade eu faço atividade física, sempre gostei. Então eu tinha minha hora de atividade física, eu também tinha minha hora de estudar. Então minha mãe sabia que não precisava me cobrar estudo porque eu já tinha estudado, não precisava me cobrar que o dever estava feito ou não, porque ela sabia que estava feito. Sempre uma das melhores alunas do colégio, mas também sempre conversei demais na escola, dei trabalho nesse sentido, era meio disciplinada em sala. Já foi chamada para a secretaria? Já foi alguma vez na secretaria? A diretoria já chamou por esse barulho ali na sala? Muitas vezes. Sério? Frequentou muito? Muito. Eu lembro que tinha um diretor na escola que eu estudei a vida toda no La Salle, né? Lá em Brasília. Lá no Distrito Federal. E eu estudava no colégio La Salle lá. E todo mundo conhecia minha mãe, porque era um colégio pequeno e tal. Todo mundo se conhecia, né? Nossa, minha mãe era chamada lá direto. Eu lembro do seu Zé. Nem sei se ele tá vivo. Eu lembro do seu Zé era alto. Ele chegava, mas de novo você...
Era a figurinha carimbada da secretaria. Mas o que você aprontava mesmo? Eu era muito de conversar. Eu era bagunceira na sala, assim. Conversava, ria, brincava e tal. E os professores achavam ruim, né? Eles não gostavam, porque eu tirava o foco também dos outros alunos. Eu ficava chamando a atenção lá dos colegas que queriam prestar atenção. Só que, ao mesmo tempo, eu estudava muito. Então, minha mãe... Eu lembro de uma situação que um professor de matemática, Renato, não esqueço, Renatão. Ele mandou a gente fazer na sala, ele deu uma matéria lá e falou, faz a atividade da página tal e página tal, depois eu vou corrigir. E eu já tinha feito antecipado em casa, eu já tinha estudado. Né? Sobrou o tempo barulho. Aí eu fiquei sem fazer nada, comecei a conversar, e ele tava com raiva no dia, sei lá de quem, me mandou pra diretoria. Eu falei, mas eu já fiz, não interessa, vai. Aí lá vou eu, né? Aí chego lá, aí o coordenador, né? Lícia, de novo, isso aqui, mas o que foi? Não, o Renatão falou, aí o professor, não, ela tá conversando na sala, não tá fazendo atividade. Ele, então senta aí no cantinho, na salinha do pensamento e vai fazer a atividade. Aí eu, mas eu já fiz, não, vai fazer. Aí eu, então tá, né, vou ficar discutindo. Sentei lá e fiquei lá, sem fazer nada. Aí eu, deixa eu ler aqui as matérias. Aí fiquei lendo só. Aí daqui a pouco chega minha mãe. Minha mãe chegando quase com o sapato na mão pra me bater, né. Aí minha mãe, meu Deus, eu não sei o que eu faço com você mais, não sei o que, o que foi. Eu falei, posso falar? Mãe, é o seguinte, o professor falou para eu fazer a atividade, mas eu já tinha feito em casa antes. Aí ela, como assim? Você fez antes dele mandar? Eu falei, foi. Eu fui estudar em casa, tinha essas páginas, eu falei, vou ler a matéria. Li, fiz a atividade, estava lá, estava esperando só ele corrigir. Aí minha mãe olhou pro diretor e falou, pro coordenador, mas a menina fez atividade. Não, mas não sei o quê, eu vou dar uma semana de suspensão para ela. E minha mãe, vocês não sabem nem dar castigo para aluno? Você acha que ela tá achando ruim de ficar em casa uma semana? Porque ela vai estudar, vai aprender e pronto. Ela vai ficar achando bom estar em casa. Então, eu bagunçava muito em sala, mas eu estudava muito. E minha mãe sabia. Aí minha mãe mesmo falava, como que eu vou brigar com ela se eu sei que essa menina estuda todo dia? Não sei nem, vou fazer o quê? Aí eu vou segurar a boca dela, não tem como, né? Deixa eu fazer uma pergunta também, que eu acho que é uma pergunta que seria feita por muita gente. Eu estava assistindo uma vez o Alerta Nacional e o Siqueira observou as suas tatuagens. Olha como tá diferente, olha, delegada já com tatuagens. E você já falou diversas marcas aí, né, que foram provocadas com o tempo. Você carrega aí algumas tatuagens, elas têm um significado específico para você? Tem. Então, todas têm, né? Essas aqui todas têm. Eu fui fazendo aos poucos, né? Primeiro fiz essa aqui é uma alusão às polícias, né? E eu já estava estudando e eu tinha um desejo já. Na verdade é uma águia, né? Uma águia. Uma águia na floresta. Isso, é uma flor, tal. Aí eu já tinha o desejo de ser polícia, eu queria fazer uma tatuagem, resolvi fazer. Aí depois eu fui fazer essa. Essa aqui foi quando eu passei no concurso de Mato Grosso. Que na época era o concurso meta meu, era o concurso de lá. E isso aqui é um brasão e acabei fazendo os elementos do brasão. Deu uma floreada, tal, não é exatamente desse jeito, mas lá tem uma fênix, lá tem uma balança da justiça e fiz um brasão. E inclusive aqui tem se você olhar, tem um AZ. Sim, sim. Isso aqui eu fiz em homenagem a um grande amigo meu hoje, né? Ele chama Ailton Zuck. Esse cara, ele foi, assim, essencial nas minhas aprovações. Ele me ajudou tanto na minha jornada de concurso, mas tanto. Ele era delegado no DF e era professor de cursinho, né? E tinha uns aulões de véspera de concurso. Eu fiz todos os aulões que teve de concurso, dos concursos que eu fiz todos os aulões. E ele me ajudou muito, assim. Não só nos ensinamentos, né, no estudo, mas também pessoalmente, né? Ele fez coisas por mim, assim, pelos meus filhos que nem família fez. E eu falei, um dia eu ainda vou fazer uma homenagem para você. Aí quando eu fiz a tatuagem, eu peguei e falei pro tatuador, falei, pode colocar um AZ, ele, por quê? Eu, pode pôr. Aí ele fez a arte, tá bom. Aí eu mandei para ele, e aí ele, brincou, ele achou que eu tinha brincado, né? Eu falei, não, eu fiz. Ele deve representar realmente muito pra você, né? Que é tatuar muito, na pele, você levar para toda a vida. E ele é um amigo que eu digo assim, eu tenho algumas pessoas que eu digo que foram pessoas que Deus colocou na minha vida, e que se a gente puder um dia, quando eu morrer, se reconhecer lá no céu, eu sei que a gente vai se reconhecer como amigo, assim, e ele é um deles. O sonho é revê-lo.
Ele é um deles, com certeza. Aí depois, essa aqui. Sim, essa é um pouquinho maior, né? Aí essa aqui, eu tinha vontade de fechar o braço, né? Mas o que vai fazer? O que acontece? Eu passei por uma decepção amorosa. Então você caprichou nessa daí. Muito grande. E eu falei, eu quero fazer uma armadura. Eu quero fazer uma armadura para me lembrar, que toda vez que eu olhar, eu vou lembrar, né? Que eu tenho que me fechar. Fazer um bloqueio, uma defesa. Pronto, exatamente. Aí fiz essa aqui. No outro braço. Essa aqui, na verdade, é uma que não tem a ver, sim. Quando eu vim pra cá... Sim. Quando eu vim pra cá, começaram a dizer aí, fizeram até uma figurinha, né, comigo e com os meninos da captura da delegacia. Eu e Francis David, Cisine e Rafael, né, que são os investigadores da captura aqui de Zedoca, fizeram lá um memezinho, uma figurinha, colocando a gente com o pessoal da Liga da Justiça. Agora entendi. E dizendo que eu era a Mulher Maravilha, né? E eu já tinha vontade de tatuar o outro braço, que eu achava estranho eu ter esse todo tatuado, esse sem nada. Aí eu vou fazer um bracelete. Já que eu tenho metade da armadura aqui, eu vou fazer metade aqui. Aí eu baseei mesmo, assim, na armadura, naquele bracelete lá da Mulher Maravilha. E eu imaginei que fosse uma identificação com o personagem mesmo. Não foi não. Não tem nada de identificação. Não foi. É só porque começou essa brincadeira aqui, as pessoas começaram a dizer Mulher Maravilha e tal. E quando fizeram esse memezinho, né, essa foto, e colocaram minha foto na Mulher Maravilha, aí Rafael era o Super-Homem, aí Francis David acho que era o Batman, e Cisina era o Lanterna Verde, sei lá quem era ele, Flash. Aí eu falei, pronto, eu vou fazer agora também. Tá explicado então porque muita gente chama você de Mulher Maravilha, né? Pois é, eu acho que é uma homenagem da própria sociedade da cidade. Mas na verdade os policiais, eles realmente representam para a sociedade e são como heróis. Isso é fato, né? Porque olha, você tem aí 2 filhos, né? Tem um casal, e você precisa sair de casa, precisa passar um tempo longe deles. Em alguns momentos teve que se ausentar aí, ficar um pouquinho distante do papai, não teve que acompanhá-lo em um momento também delicado. Então abrir mão de tudo isso, né, para defender a sociedade é um ato heróico. Então, dizem, né? Pra gente é uma coisa bem natural. Representa muito pra você. Né? Pra gente é uma coisa natural, foi o que a gente escolheu. E eu digo assim, eu costumo dizer, porque eu desde 8 anos de idade eu dizia, né? Minha mãe perguntava, o que você quer ser quando você crescer? Eu, mãe, quero ser delegada. Ela aceitou essa decisão? Não, ela nunca gostou não. Acho que minha mãe morreu pedindo pra Deus pra eu nunca passar no concurso da polícia. Porque ela achava que era arriscado? Ela falava que era perigoso. E outra, eu sempre fui uma pessoa um pouco destemida. E minha mãe tinha muito medo disso, né? Minha mãe falava, ai meu Deus do céu, essa menina na polícia, ela vai fazer muita loucura. E ela tem razão. Eu acho que ela morreu pedindo pra Deus assim, oh meu Deus, nunca deixa minha filha virar policial. Mas eu dizia, com 8 anos de idade, mas eu quero ser delegada. Ela, mas minha filha, mas por quê? Eu falei, porque eu quero prender bandido. Eu falava desse jeito, 8 anos de idade. É a Mulher Maravilha mesmo. Então, assim, é questão de... Então, pra mim, é uma realização de vida, não é nem profissional. Pra mim, eu hoje ser delegada é uma realização na minha vida. Né? Hoje eu sou, assim, 100% plenamente feliz com tudo que eu estou vivendo. Na verdade, acho que eu sou até mais do que eu merecia ou que eu deveria ser, né? Porque eu jamais imaginei viver profissionalmente o que eu vivo hoje, assim. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei viver o momento profissional, pessoal que eu estou vivendo, assim. Nunca. O seu tempo é muito corrido, né? Sobra pouquinho tempo ali para você fazer alguma atividade. O que você costuma fazer? Ixi! Além do CrossFit que nós já sabemos. Fernanda, assim, eu costumo dizer, as pessoas procuram desculpas, né, para não fazer as coisas. Verdade. Então, assim, agora eu tô voltando no meu ritmo de treino. Aí eu vou falar sobre a questão agora de um curso, né? Não sei se você ficou sabendo que eu tentei fazer um curso operacional. Você pode mais mesmo, né? Já é delegada, quer mais do que isso. O que eu sempre quis, foi, assim, era meu sonho. Era um sonho tanto ser delegada,
como fazer parte de um grupo de operações especiais dentro da polícia. Sempre, Sim. a minha vida toda eu sonhei com isso, a minha vida toda. Então, para mim, realização, tanto ser delegada como ser de um grupo operacional, era o mesmo sonho, a mesma vontade que eu tinha de um, eu tinha de outro. Então eu dizia, não, quando eu tomar posse, vai ter o curso de operações aqui do Maranhão e eu quero fazer, porque meus amigos são do GRT, que é o Grupo de Resposta Tática Operacional da Polícia Civil do Maranhão. Eles eram muito meus amigos e tal, e assim, eu tenho uma admiração extrema por eles como pessoa, como profissionais, são muito bons, né? Assim, eu admiro eles demais como profissionais. E além de ter, assim, eu tenho um amor por eles como pessoa. Foram os meus primeiros amigos aqui no Maranhão e são até hoje. E ainda que eu esteja em qualquer lugar, eles continuarão sendo, assim, meus amigos, né? E eu tinha muita vontade de viver essa irmandade, né? Tem toda uma mística por trás aí de grupos operacionais dentro da polícia. Então, eles vivem uma irmandade. E eu tinha muita vontade, assim, sempre foi meu sonho viver essa irmandade. Além do que, um curso desse é muito técnico. Então, a gente busca também a irmandade, a gente busca fazer parte de alguma coisa, de uma família nele, mas busca muito conhecimento também. Então, conhecimentos que você não vai conseguir fazer em qualquer curso, assim, em um curso qualquer, né? Mesmo que seja técnico. Nesses cursos, assim, a gente passa por privação de sono, de fome, de água, sugação física, né? E também, além disso tudo, ainda tem que ser técnico. Então, eu queria viver essa experiência, assim, eu queria isso. E eu comecei a treinar. Então, eu acordava muito cedo, dormia tarde. Eu treinava 2 vezes por dia. Então, eu treinava de manhã antes de ir para o trabalho. E eu treinava de noite quando eu chegava do trabalho. Eu treinava sábado e domingo. Então, eu fazia treinos de força, crossfit, corria e nadava. Meu Deus. Que disposição. Eu passei algum tempo fazendo isso. A minha expressão realmente é uma expressão assim, de angústia, sabe? Só de falar, né? Até dia cansa. Todinho, todos os dias. Isso trabalhando normalmente. Aqui é muito sugado o trabalho da gente e tal, né? Então, eu passei por um período muito de desgaste físico, cheguei a emagrecer pra caramba, consegui entrar no curso, fiz o TAF, passei, fui aprovada, entrei no curso. Paguei o pão, passei o pão que o diabo amassou e tal, e fiquei no curso 21 dias, acabei sendo desligada lá, né, por N motivos aí, não quero entrar nessa seara, porque é um sonho meu que não foi frustrado ainda, né. Eu ainda tenho vontade e eu saí, logo depois que eu saí, passaram-se alguns dias, meu pai se internou e depois, passados 3 dias, meu pai faleceu. Então, eu entendi, eu falei, o propósito de Deus era eu poder voltar, né, para minha casa tal, e poder dar assistência para o meu pai e ver meu pai vivo, né, e não morto, porque provavelmente isso acontecia. A gente fica em regime de internato e só iam me avisar, o teu pai morreu. E eu ia chegar só para enterrar ele e voltar para o curso. E eu acho que eu não... brevet nenhum curso valeria, né, o que eu vivi de poder pegar meu pai ainda vivo. Então, Você depois que conversou eu com saí... ele? Desculpa, você conversou com ele? Quando eu cheguei, né, que ele se internou, foi muito rápido, ele internou 3 dias depois, 3 dias depois ele faleceu. Ele internou num domingo, segunda, terça-feira ele faleceu, então, no 3º dia. Quando eu cheguei, ele já estava não responsivo, né? Ele estava em semi-UTI e tal, mas eu via que, assim, ele não conseguia responder, mas ele, de vez em quando, apertava o olho e tal. Você se comunicou com ele falou alguma coisa para ele nesse momento? Eu conversei com ele, tudo, falei, pai, eu voltei. Você pode externar pra gente que você conversou com ele nesse momento? Eu falava com ele, pai, eu tô aqui, pai, eu voltei, força, eu sei que você vai conseguir. E quando eu falava para ele, pai, eu tô aqui, eu voltei para perto de você, porque eu fiquei 1 mês fora, né? E ele ficou em casa com a cuidadora, e eu fiquei 1 mês sem ver meu pai, assim. Então, eu não estava nem sabendo que ele estava ruim, né? Que ele estava mal e tal. Quando eu fiquei sabendo, ele já estava internado. Então, eu falava, pai, eu voltei para você. Pai, eu tô aqui, tal, força, você vai sair dessa, eu sei que você vai ficar bom. Pai, eu tô aqui. Eu falava o tempo todo, pai, eu tô aqui contigo. E chegou a ter uma hora lá que eu vi que desceu uma lágrima do rosto dele. E ele apertou o olho, assim, então ele não respondeu, mas eu sei que ele me escutou, né?
E isso aconteceu na segunda-feira. Aí, quando foi na terça, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. E então, assim, por mais que ele não tenha sobrevivido, mas eu sei que ele sabia que eu estava ali. E eu acho que ele estava esperando eu Isso lhe conforta retornar. bastante, né? Mais ou menos. É difícil, é dolorido, né? Mais ou menos, porque eu fiquei um mês fora, né? E outra, fiquei um mês para não me formar, né? Fui desligada do curso. Do seu maior, do seu Que era o grande meu sonho, maior né? sonho, O né? maior Depois sonho de do ser momento. delegada, era fazer um curso desse, conseguir formar. Então, eu ainda estava no luto de ter saído do curso e meu pai faleceu, mas eu entendi, né? O que confortou um pouco foi dizer assim, meu pai, né, faleceu e eu pude dizer para ele que eu estava lá do lado dele, e ele estava esperando só eu chegar mesmo, assim. Mas aí, então, depois disso, eu não tinha conseguido ainda voltar ao meu ritmo de treino, eu estava desanimada, eu fiquei muito ruim mesmo, eu fiquei muito mal. Porque eu já não tinha minha mãe, né? Minha referência, assim, era meu pai. E por mais que a gente faça, né, algumas coisas muito boas para a pessoa, a gente sempre fica, oh meu Deus, podia ter feito mais. Eu lembro que eu até cheguei a postar, o Zé Carlos comentou comigo, eu cheguei a postar assim, que o que eu mais queria, depois que meu pai morreu, era que eu pudesse voltar atrás e eu desacelerasse um pouquinho a minha vida, para eu poder sair de casa todos os dias e dar um beijo no meu pai antes de eu sair. E eu não tinha esse costume, porque eu saía sempre com tanta pressa, né? Eu estava com tanta pressa para ir trabalhar, eu estava com tanta pressa para ir treinar, para fazer minhas coisas, resolver minhas coisas e tal, que eu acabava assim, que não ficava muito com meu pai, né? Meu pai estava lá dentro da minha casa, tinha uma pessoa cuidando dele, não faltava nada, eu fazia assim, eu tinha muito cuidado com ele em relação a isso, né, de não faltar o remédio, não faltar o cuidado, dele estar sempre bem cuidado, sempre com o melhor, mas eu não dava muita atenção. Então, eu sempre falava, tô ocupada, tô atrasada, não sei o quê. Tava sempre atrasada, sempre com pressa. Então, depois que meu pai morreu, eu refleti, eu falei, meu Deus, né, quantas vezes eu podia ter saído de casa e ter dado um beijo no meu pai, ter abraçado meu pai, dito, pai, eu te amo. E então, assim, isso para mim foi muito dolorido depois que meu pai morreu, né? Principalmente pelo tempo que eu fiquei fora aí esse mês fazendo o curso. Então, eu demorei bastante, assim. Eu achava que... O que acontece? Como eu perdi minha mãe numa situação muito complicada de vida, né? 2 filhos, uma criança pequena, tal, recém-separada. Eu falava, meu Deus, já superei minha mãe. Então, assim, um dia meu pai vai morrer. Natural, né? Meu pai já era doente. Mas eu vou tirar de letra. E eu acho que eu fiquei muito mais dolorida com a morte do meu pai, assim. Apesar de que eu amava, assim, eu tinha loucura com a minha mãe, mas eu não sei se por conta de todo o histórico, né? Assim, da história dele estar comigo e tudo, mas eu sofri mais. Foi mais difícil eu superar ele do que a minha mãe, assim. E você tem que continuar com as suas atividades normalmente, apesar de todas essas lembranças, né? Todos esses eu fiquei momentos. uma semana só afastada, né, do trabalho. Eu falei, tenho condição de voltar agora, né? Me dá uma semaninha aí e tal. Fiquei uma semana só e falei, voltei. Mas assim, voltei tendo que trabalhar, fazendo meu trabalho e tudo, mas aí assim, a parte física de treino foi ficando bem de lado. Aí agora eu voltei. Agora eu voltei a treinar, eu falei, baby, I'm back, né? Agora eu voltei. Aí vou voltar à minha rotina, assim. Então, a minha rotina de treino, eu busco sempre estar com a rotina de treino bem acirrada, assim. Porque eu acho que na nossa profissão, principalmente para policiais que gostam muito de rua, que vão para rua e tal. Você é aquela delegada que gosta só do gabinete, né? Odeio. Eu não gosto A burocracia. É importante cuidar disso, né? Mas... Inclusive, assim, né? Dizem que a parte mais importante do delegado de polícia é essa, burocrática. A burocrática, para manter mas o elemento eu lá, realmente o sujeito, não gosto. né? Porque assim, Fernando, hoje eu tenho uma parceria muito grande com os meus investigadores, né? Eu digo assim, quando eu falo que eu externo, né, que eu não tenho vaidades, que para mim é tudo polícia, tal, eu falo do coração. Por isso que eu tenho tanto respeito da minha equipe,
né? Eu não me acho melhor do que ninguém porque eu tenho um cargo de delegado. Na verdade, eu não me acho nada, né? Eu digo para eles o tempo todo, gratidão por vocês me ensinarem todo dia o que eu aprendo, né? Eu cheguei assim e eu falo para eles, eu não podia ter equipe melhor, né? Eles são a minha equipe da delegacia no geral, né? Desde o administrativo aos investigadores, é realmente excepcional. Essa nossa delegacia aqui, acho que foi um presente que Deus me deu. Deus tá sempre cuidando tanto da minha vida que Ele me trouxe para o melhor lugar que eu poderia estar. Porque se eu tenho a visibilidade que eu tenho hoje no meu trabalho, eu devo a eles. Porque são profissionais extremamente competentes. Aí eu digo aqui, no geral, né, administrativo, todo mundo dentro da delegacia, os plantonistas, mas os meninos da captura, né, Rafael, Francis David e Cisino, eles são polícia indo e voltando. Então, eu digo para eles, vocês são a melhor equipe que Deus poderia ter me dado aqui nesse meu cargo aqui no Maranhão. E de pensar assim que algum dia eu saio daqui, eu já sofro, eu já fico sofrendo assim, porque a relação que eu tenho com eles não é de chefe, né? Apesar de que eu sou, né? Eu sou chefe, né? Um delegado é um chefe. Mas a relação que eu tenho com eles não é disso, eu tenho uma relação de igual para igual. E eu faço isso com uma naturalidade muito grande. Eu trato todos de igual para igual, porque eu não sou melhor do que ninguém. E simplesmente eu tive uma visão de estudar para um concurso melhor e estudei, me dediquei e passei. Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Né? Para mim, assim, somos todos policiais. Tanto que quando me perguntam se é delegada, eu sou polícia. Você falou agora há pouco sobre em alguns momentos, né? Em diversas áreas da sociedade, inclusive a área policial, que existe muito machismo. Como é que a equipe lida com uma mulher à frente? Então, no começo, eles eram meio assim comigo, tal. Por quê? Porque antes tinha porque não é normal que uma delegada tenha o meu perfil, assim, né? Na verdade, uma delegada com o meu perfil é um pouco exceção, assim. Delegada, normalmente, principalmente aqui no Maranhão, vai mais para a questão de delegacia da mulher e tal. E eu não, assim, meu primeiro dia de trabalho, eu tava de tênis, calça jeans e farda. Eu cheguei na delegacia assim. E é assim que eu me visto desde o primeiro dia. Né? Assim, eu acho que em todo o período, vai fazer 2 anos e meio que eu tô na delegacia, eu só vim com uma roupinha mais bonitinha, acho que 2 ou 3 vezes, porque eu sabia que naquele dia eu não ia de jeito nenhum pra rua. Mas tirando esses 3 dias contados nos dedos mesmo, que eu vim desse jeito, o meu uniforme é a calça jeans, coturno, tênis ou então e uma camiseta, farda. Não é normal, né? Não é um perfil normal, assim, não é o que se vê sempre. Então, eles ficavam meio assim e tal, mas com o tempo eles viram que eu amo a polícia, que eu amo o trabalho, que eu gosto de rua, que eu tô com eles, né? Eu vou junto com eles, eu não vou atrás, eu não vou à frente, eu estou com eles. E se a gente vai cumprir um mandado de prisão, é todo mundo junto, todo mundo se cobrindo. Se a gente vai na casa é sempre assim, se a gente vai no mato procurar alguém, a gente sempre junto, um do lado do outro, ninguém à frente, ninguém atrás. E eu procurei criar com eles uma relação não só de trabalho também, mas de amizade, de confiança. E o que eu tenho hoje com eles e deles é amizade, confiança e lealdade. Nós somos leais uns aos outros. E todas as vezes, né, que dizem para mim, porque seu trabalho, não, meu não, o nosso. Porque nós somos uma equipe. E eu, sem esses meninos, principalmente sem esses 3, eu não conseguiria fazer nada do que hoje eu consigo fazer. Então, assim, eu sou eles. Eu não sou eu. Eu não sou a delegada Alicia Juliane, né? São grandes profissionais, né? Que respeitam a posição independentemente de sexo e tal, essas coisas. São. Talvez fazem no o trabalho começo, e admiram. Talvez no começo eles tenham estranhado, porque a delegada que antes estava aqui era a delegada da mulher, né? Era a Samara. E ela era delegada da mulher e tal, então é outro tipo de trabalho, né? Quando você assume um distrito mesmo dentro de uma regional, é diferente, porque você vai lidar com diversos tipos de crime, tráfico, roubo, homicídio e tal. Então, eles ficaram meio assim, mas com o tempo eles viram que eu tinha um perfil, que eu gostava daquilo que eles gostavam, que eu respeitava, né? Então, hoje, assim,
Tirando umas escorregadas aí, umas besteiras que eu falei no começo, no verdinha. Sim. Que eles me sacaneiam até hoje, entendeu? Sim. Mas tirando isso aí, eles confiam, né, no trabalho e Que tudo. bom. E eles sabem que Ter a nós confiança da somos, equipe é fundamental, né? nós somos uma equipe. Mas você faz os dois trabalhos. Você é super operacional, gosta de estar nas ruas, mas não deixa de cumprir também com o papel lá no gabinete, né? É, tem que fazer, né? Tem Eu que sou fazer a obrigada, burocracia. mas e assim, eu tô aprendendo assim também, né? A gente Aham. leva um tempo para aprender a burocracia assim de uma delegacia, né? De interno, assim, o trabalho interno burocrático. É, mas estou aí levando, assim, acho que né, estou dando conta aí, lógico que aprendendo com as minhas falhas e tudo, mas tô sobrevivendo aí no trabalho, mais fácil. E tá falando sobre a questão da mulher no ambiente de trabalho e a Marília Mendonça agora, recentemente, né, infelizmente foi vítima de um acidente aéreo e uma das principais mensagens dela era o empoderamento feminino, colocava isso nas letras. Inclusive, eu acho que você até se identificou com uma dessas letras, né? Questão de relacionamentos, de separações. O jargão dela era supera, né? E a palavra superação, ela tem que fazer parte da nossa vida em todas as áreas. E você superou aí e tem superado diversos momentos. O empoderamento feminino tem sido realmente algo que muitas mulheres têm deixado de ter. E isso, de certa forma, tem frustrado todas. É engraçado, né, Fernanda? A gente tem aí a cultura hoje de que empoderamento feminino é pegar, tacar um shortinho na bunda, mostrar o peito com siliconão lá, entendeu? Num decote, descer até o chão e tal. Isso é empoderamento. Não, isso não é empoderamento, isso é vergonha. Aí me desculpa quem faz, entendeu? Mas, inclusive, eu tive um problema desse, né, em determinado grupo que eu participei, porque eu externei essa minha fala e fui escrachada lá nesse grupo, né? Fui execrada lá nesse grupo, inclusive por homens, né? Eu falei assim, olha, a minha postura é o meu pensamento. Para mim, esse tipo de mulher não me representa. Não representa o que é realmente o empoderamento feminino, o que é a conquista da mulher. Conquista da mulher não é colocar um shortinho mostrando a bunda, um silicone no peito, colocar um decotão e ficar lá se exibindo na rede social. Isso para mim não é empoderamento. Empoderamento é o quê? É a mulher se reinventar toda vez que precisar para ultrapassar uma barreira. Se ela tiver que se reinventar, ela vai se reinventar. O empoderamento é uma mulher que tem a sua independência financeira, tem a sua independência profissional. Por mais que não tenha ainda uma independência financeira completa, mas ela tem a gana de buscar aquilo, né? Ela tem a garra, né? Ela tem garra para conquistar o que ela planejou para a vida dela, né? Se vai demorar 1, 2 anos, 3 anos, 10, mas ela tá lá batalhando. Então é uma pessoa que é uma mulher que tem um foco, que ela tem um objetivo de vida. E que esse objetivo não seja casar com um homem rico para viver, para ser dondoca, e sinto muito para quem pensa desse jeito, mas não é o meu conceito de empoderamento, né? Eu não fui criada para casar, como eu disse. A minha mãe nunca me criou. Eu tenho amigas que foram criadas para casar. Você vai ser criada dondoquinha para casar com um homem rico. Não, eu não fui. Né? Não condeno quem foi criada desse jeito e quem fez isso aí para a vida. Agora, eu não seria feliz assim. A minha felicidade, ela veio dos meus objetivos que eu tive desde cedo e que por mais que eu tenha prolongado um pouquinho a execução desses objetivos, mas no final eu executei e consegui chegar onde eu quero. Na verdade, ainda tem umas coisas aí que eu quero conquistar profissionalmente, né? Mas deixa acontecer, porque senão vai ser frustrado. E assim que for se realizar, a gente pode retornar aqui para falar desses sonhos, porque esse é o propósito do nosso podcast, é mostrar que as pessoas podem mais. Inclusive, uma delegada que já realizou o sonho, mas que está buscando alcançar novos objetivos. A gente não pode se acomodar, né, Fernando? Assim, beleza, eu tinha um objetivo disso. Aí, se você alcança aquilo ali e não tem mais nada, acabou, né? Assim, qual o sentido de você alcançar aquilo ali se aquilo ali é o ponto final? Né? Para mim isso não existe. Então, beleza, eu alcancei esse, mas o que eu posso ir além? Né? Além disso aqui, o que eu posso fazer? É isso. Então pronto. Então agora meu objetivo é isso aqui, é ir além. É superar limites, né? Eu digo que eu tô sempre querendo impor mais limites e superar esses limites. Então eu ponho uma meta X. Eu alcancei a meta. Não, agora a meta virou 2X. Beleza, alcancei. Não, agora virou 3X. Eu não me acomodo, eu não sou a pessoa que se acomoda nas coisas. Então eu
eu tenho a sede, assim, sede de vida de fazer outro curso, né? Se Deus quiser e permitir, e eu vou conseguir fazer, né? Tanto fisicamente como em relação à técnica. E tenho também outras aspirações aí profissionais, né? Inclusive, eu estou aí num projeto, talvez, de escrever um livro. Olha que legal. Pois é. Mas esse livro vai depender muito de algumas coisas que eu quero realizar ou não nesse próximo ano. É um livro da sua história? O que é esse livro? Também. Dá um spoiler aqui. É um pouco da história da Alice, esse livro. Isso. Que massa, hein? Coisas que eu passei pessoal, que não falei aqui, profissionalmente, né? Tem coisas que a gente não expõe assim, e tem hora para expor, hoje não é o momento, né? Hoje eu nem posso, mas um dia, com certeza, eu sei que eu vou poder, assim, e eu tô esperando o momento certo, porque eu já penso no final dessa minha história, né? E a história da minha vida, eu penso no final dela em relação às coisas que eu tô buscando. Então, eu espero que eu escreva a minha história aí com o que eu quero, né? E você continua descrevendo isso, né? Para depois colocar aí no papel, para ensinar muita gente. Que é legal porque você reúne uma história de vida, toda uma história, né? Todas essas superações entrega para uma pessoa. Você olha, absorve isso aí que dá certo. Deu certo para mim, vai dar certo para você. Mostra para uma mulher que hoje passa por um relacionamento abusivo, você olha, sai daí, supera. Como nós já aprendemos hoje, né? Mostra para uma pessoa que perdeu os pais logo cedo, que perdeu aí, né, a bússola e está aí procurando uma alternativa para vencer, se fortalecer emocionalmente. Esse livro vai ajudar bastante. Então é uma espécie de spoiler aqui. A gente já ouviu um pouquinho do que vai estar no livro, mas tem muita coisa que ainda não será revelado até o lançamento. E uma coisa assim que eu digo, Fernando, em relação a essa questão de superação, o que eu vejo muito, assim, muitas pessoas, elas não conseguem encarar o problema de frente e se reinventar. Então, elas ficam se vitimizando. E foi uma coisa que eu sempre condenei e eu falei, jamais eu vou fazer isso. Então, eu não me vitimizei. Então, assim, pelas adversidades que eu passei, eu falei, não, aqui não vai me derrubar, eu vou vencer. E assim, esse problema aqui, eu posso resolver? Não, vai para debaixo do tapete. O dia que eu puder resolver, eu resolvo ele. Mas enquanto eu não puder, ele está debaixo do tapete, eu vou fingir que ele não existe. E eu consegui me reinventar dessa forma. Então, eu nunca me vitimizei. Porque eu vejo que as pessoas gostam muito de se vitimizar. O que eu sempre procurei olhar? Sempre procurei assim, não, tem gente que está muito pior do que eu. Então, assim, quando eu estava estudando, eu não vi meus filhos crescerem praticamente. Porque eu estava trabalhando o dia todo, ou estava estudando o dia todo, inclusive final de semana. Então, a infância pequenininha dos meus filhos, eu nem lembro. Não lembro, assim. Mas eu ficava assim, cara, eu não vou ficar me martirizando, nem me lamentando por isso. Por quê? Porque, graças a Deus, eu pude fazer isso porque tinha alguém olhando meus filhos em casa. E quem não tem? Porque eu sei que existem pessoas que não têm condição financeira de ter alguém dentro de casa cuidando dos filhos enquanto sai para trabalhar, enquanto sai para estudar. Então, principalmente estudar. Tem gente que não consegue estudar porque tem que cuidar do filho. E eu sempre procurei olhar para esse lado. Eu não vou reclamar, não vou me vitimizar, porque hoje eu tenho uma condição confortável. Porque se eu estou estudando, tem alguém em casa olhando meu filho e minha filha. E quem não tem? Essa pessoa sim tá na pior. Eu não. Então eu vou achar assim, eu vou olhar o lado bom. Eu tenho uma pessoa e podia ter muito pior porque eu podia não ter. Em tudo dei graças, né? Exato, em tudo dai graças. É isso. É bíblico. É bíblico, tem outra frase também muito usada, que você foca e expande. Se você foca nos problemas, é natural que isso vai se expandir, vai gerar vários bloqueios, transtornos, né? Vai te impedir de alcançar os teus objetivos. Então foca naquilo que vai te ajudar, né? Que vai servir como algo que vai te impulsionar para crescer. Outra, por exemplo, eu fiz isso muito com relacionamento, porque quando eu estava estudando, eu fiquei muito sozinha. Né? E eu falei, eu não quero relacionamento, não é relacionamento, não. Eu cheguei a namorar uma pessoa tal, mas assim, sofri porque terminou. Mas eu falei, meu foco não é esse.
Eu já tive meus filhos, já tive meu relacionamento com o pai deles. Meu foco é passar, é vencer. Nem aí o povo, porque você tá passando, não interessa, né? Não é um homem que vai me fazer feliz. Eu preciso ter a minha vida, as minhas coisas, o meu lado profissional. E eu vivi muito bem desse jeito, entendeu? Tranquila, sozinha, sem ninguém, não só solteira, mas sozinha também, né? Passei muito tempo sozinha e não deixava de ser feliz por causa disso. Eu era plenamente feliz, né? Lógico que Deus não fez ninguém para ser só, mas no tempo que eu estava só, isso não foi problema para mim, não. Bom, eu sou a Alice Giuliani. Tem uma coisa a mais a dizer, Alice? A gente conversou bastante aqui, eu acho que nós temos muito assunto ainda para explorar, mas aí o tempo é escasso, né, para tantos assuntos. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer que não foi dito? Algo que você aprendeu que queira compartilhar com quem está nos acompanhando, dentro da proposta do podcast, que é mostrar que as pessoas podem alcançar os seus objetivos. Estamos aqui com uma bela história de superação e que alcançou o grande sonho de ser delegada e que agora sonha em outras coisas maiores porque entendeu que pode mais. Exatamente. Fernando, assim, a minha história, né? Eu tenho certeza que tem histórias de superação muito maiores do que a minha, porque, querendo ou não, eu venho de uma família bem estruturada, financeiramente, emocionalmente, e tem gente que está numa situação muito pior, né? Eu acredito, eu sei, a gente sabe que existem as dificuldades, mas se você deixar a dificuldade te vencer, ela já te venceu antes mesmo dela chegar. O que eu falo? Enfrente a dificuldade e siga em frente. Porque se não der, não deu, mas você fez a sua parte. E alguma coisa boa vai sair daquilo. Algum conhecimento você vai adquirir, com certeza alguma coisa boa aquilo ali vai te trazer, um ensinamento e tal. Mas assim, não deixe o problema te vencer e principalmente antes dele chegar. Porque tem pessoas que são vencidas pela possibilidade do problema. E isso realmente nunca aconteceu comigo. E eu digo, talvez para uns seja mais fácil, para outros mais difícil. Sim, né? Existem pessoas que têm mais condições de ter uma vida tranquila e estudar. E tem outras que têm uma vida mais complicada financeiramente e tal. Mas todo mundo é capaz. Né? Se você vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, seja persistente. Eu digo, é persistência, é dedicação àquilo que você quer. Agora, para isso, você tem que saber o que quer. Então, como diz, tem aquela Alice no País das Maravilhas, né? Alice pergunta, como é que é a frase lá? Ela diz assim, para onde o barco... não lembro como é que é a frase. Eu não conheço. Ela diz alguma coisa assim. Ajuda. Pois eu esqueci. O Natan deve conhecer. Eu esqueci. O Natan esqueceu também. Ela diz lá assim, né? Alguma coisa relacionada ao caminho, para onde o barco vai, né? Aí, mas para onde você quer ir? Não sei. Não, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve, né? Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Então, assim, o poeta saiba para onde você quer ir e busque aquilo ali. Pode ser mais difícil, pode ser mais fácil para uns, mais difícil para outros, mas não impossível, né? É isso. Muito bem. A Alice nos ensinou que quem quer faz, quem não quer dá desculpas. É isso aí. Até o próximo episódio.